Assista agora o programa Mais Cidadão. Boa tarde, amigos e amigas do programa Mais Cidadão. Como passaram a semana? Eu e a Silvia Coelho estávamos ansiosos por esse nosso encontro. Você que está nos assistindo agora, como anda a qualidade do seu sono? Você é daqueles que deitam na cama e dormem rapidamente? Ou ficam horas e horas esperando que o sono chegue? Acho que muita gente passa ou já passou por isso, não é mesmo? Segundo o Instituto do Sono de Campinas, a insônia é um dos distúrbios mais frequentes na população. Outro problema que também afeta boa parte das pessoas é a chamada apneia do sono, que se caracteriza pela diminuição do fluxo respiratório, causando despertares frequentes durante a noite e incomodando a pessoa e os seus acompanhantes. Para falar sobre esses e outros distúrbios, fomos até um especialista em medicina do sono, o Dr. Braulio Breiner. Entenda tudo sobre as causas, sintomas e tratamentos que podem contribuir para uma melhor qualidade do sono. Você não pode perder, é daqui a pouquinho. Veja também como foi a 17ª edição da Feira Festas e Noivas que aconteceu na cidade de Campinas, no Shopping Iguatemi. Portanto, se você está pensando em se casar, não deixe de conferir. Tenho certeza de que você vai se inspirar com as novidades para fazer desse dia uma data inesquecível. Agora, especialmente para você que não anda muito satisfeito com a qualidade do seu sono, acompanhe a minha entrevista com o Dr. Braulio Breiner sobre os distúrbios do sono. Confira. Os distúrbios do sono são causados por dificuldades relacionadas a um bom sono, que acometem várias pessoas nos dias atuais. Caracterizada pela dificuldade de iniciar ou manter o sono, a insônia é um dos problemas mais frequentes na população, podendo estar relacionada a causas específicas como ansiedade, obesidade, depressão, dores musculares, uso de medicamentos e até mesmo ambientes inadequados. A apneia do sono, responsável por interrupções breves e repetidas da respiração, tem como principais sintomas ronco alto e frequente, sufocação durante o sono, cansaço ao acordar e sonolência exagerada durante o dia. Para que esses problemas sejam amenizados e resultem em uma melhor qualidade do sono, alguns cuidados são essenciais, como não fazer uso de bebidas alcoólicas próximo ao horário de dormir, não exagerar nas refeições antes de ir para a cama, manter um horário regular para dormir e acordar e, é claro, evitar levar problemas para um ambiente de descanso. Quem é que pode dizer que nunca teve um distúrbio do sono? Aliás, a vida moderna, com os problemas, as dificuldades financeiras, as preocupações, levam muitas vezes a pessoa a perder o sono. Mas quando esse sintoma começa a ser preocupante, é necessário ouvir uma opinião de especialista para saber se a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar esse problema. Para isso, nós vamos falar com o Dr. Braulio Breiner, ele que é neurologista e especialista em medicina do sono. Obrigado, Dr. Breiner. Eu que agradeço. É um prazer estarmos aqui na sua clínica, Polissono, e nós vamos falar sobre a insônia, distúrbios do sono em geral. Como é que o senhor classifica quando uma pessoa não tem aquele problema só de preocupação, mas sistematicamente perde o sono e dorme muito poucas horas por dia? Quando isso passa a ser uma preocupação de ordem médica? Bom, inicialmente a insônia passa a ser preocupante quando ela traz um prejuízo ao dia a dia do paciente. Tá? Existem pessoas que naturalmente dormem muito pouco, dormem algumas horas por noite e se sentem insatisfeitas. Por outro lado, existem aquelas pessoas que dormem a quantidade suficiente, mas acordam com sono, se sentem cansadas durante o dia. O que a gente deve se ater é a qualidade do sono, não tanto a quantidade de horas dormidas. A insônia
é uma coisa multifatorial. Na verdade, insônia é um termo genérico, né, no qual se englobam várias situações. Existe, na questão da insônia, existe um fator de predisposição. Algumas pessoas têm uma predisposição a ter um sono mais leve, tá? Existem também fatores gatilho, que a gente fala que são fatores desencadeantes. Às vezes problemas, ou problema no trabalho, ou problema familiar, tudo isso pode desencadear um quadro de insônia. E existem fatores perpetuantes. Por exemplo, alguns maus hábitos que nós temos no nosso dia a dia que podem perpetuar um quadro de insônia, além dos fatores emocionais, como ansiedade e depressão, estão intimamente relacionados ao quadro de insônia. O senhor me disse que existem fatores desencadeantes. Por exemplo, se eu durmo muito tarde e tenho que acordar cedo e faço isso sistematicamente, ou então me alimento de uma forma muito pesada, próximo de dormir, existem fatores como esses. E o que a pessoa pode fazer para contribuir para, da parte dela, ir melhorando esses sintomas? Uma boa higiene do sono é fundamental. Então, a refeição à noite tem que ser uma refeição mais leve, né? Uma refeição com pouca quantidade de carboidratos. À noite, quanto menos estímulos, melhor. Então, deve-se propiciar um ambiente favorável para o início do sono. Evitar o uso de bebidas alcoólicas, bebidas que contenham cafeína, que podem estimular, podem tirar o sono. Então, todos esses hábitos são hábitos que a gente pode adquirir para ter uma boa noite de sono. E, acima de tudo, procurar não levar problemas para a cama. O quarto tem que ser um local de repouso, tem que ser um local para a gente dormir, descansar. Os problemas têm que ficar de fora do quarto. E quando a pessoa toma todos esses cuidados e continua a insônia, como é o procedimento médico para atacar esses casos mais graves? Bom, inicialmente temos que ver se há algum fator emocional de base que esteja contribuindo para essa insônia. É fundamental procurar a ajuda de um profissional de medicina do sono para reconhecer, fazer uma boa anamnese, verificar o que é que está envolvendo essa insônia e fazer um tratamento mais eficaz. Muitas vezes é até necessário fazer exames de sono, né, como a polissonografia, para avaliar como é que é a noite de sono daquela pessoa, se apresenta todos os estágios do sono numa quantidade adequada, como que é a eficiência do sono, para a partir daí a gente programar um tratamento que pode ser um tratamento medicamentoso muitas vezes. Existe uma grande gama de tratamentos que a gente pode fazer para a insônia. A gente sempre tenta o tratamento não medicamentoso. Tá? Existe o que você puder fazer em termos de melhorar a qualidade de vida é uma coisa que vai se refletir no seu sono. Então, a prática de exercícios físicos, manutenção do peso aproximado à sua altura, né? Manutenção do seu peso ideal, tudo isso, bons hábitos de sono, horário correto para ir deitar, para ir acordar, né? Sem variar muito esses horários. Tudo isso são fatores que levam a uma melhora do sono. Em muitos casos, isso pode não ser suficiente. Tá? Então, existem tratamentos medicamentosos que a gente usa. Tá? A gente sempre tenta usar, hoje em dia, o conceito em medicina do sono é que se usa medicamento por um tempo limitado. Tá? A gente evita usar medicações por um tempo prolongado, medicações que provocam independência. Então, o objetivo é realmente dar uma melhora na qualidade de vida. Né? Há pessoas que, talvez por excesso de peso ou problemas outros, acabam tendo o que se chama de apneia do sono. A pessoa sofre e quem está dormindo ao lado também sofre, porque a pessoa acaba não respirando adequadamente. Como tratar essas situações? Bom, Eduardo, o ronco e a apneia estão intrinsecamente ligados. Ambos são fenômenos decorrentes do estreitamento das vias aéreas. Né? O ar passa por um caminho que está mais estreitado. Isso prejudica muito a qualidade do sono, porque cada vez que a gente para de respirar durante o sono, né? A apneia basicamente é isso, são essas paradas momentâneas da respiração durante o sono. Isso ocasiona um despertar, tá? E esse despertar impede que nós atinjamos os estágios mais profundos do sono e gera uma sensação de cansaço muito grande no dia seguinte. Pode acarretar também sonolência diurna, tá? E hoje em dia existem inúmeras situações que propiciam a apneia do sono. Uma das situações é o aumento de peso, né? A obesidade que a gente vê na população em geral é um fator de risco para
é um dos fatores de risco para a apneia do sono. Bom, nós falamos de distúrbios do sono em geral. Então, uma pessoa que não dorme, fica chateada, etc. E aquela situação inversa, que é aquela pessoa que dorme demais, não consegue acordar, não consegue levantar para ir à escola, se atrasa para ir ao trabalho. É uma preocupação igual à da insônia? Sim, Eduardo. A sonolência excessiva diurna, né, que a gente engloba essa sonolência, várias questões aí sobre esse termo, sonolência excessiva diurna, realmente é uma coisa também preocupante. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar numa pessoa com sonolência excessiva diurna é que ela não esteja dormindo bem à noite. Sim. Então, temos que investigar o sono, ver se há algum distúrbio do sono à noite que possa ser corrigido e corrigir caso haja. Se não houver, pode haver situações em que há uma sonolência diurna, mesmo com sono preservado à noite. Tá? Então, existem situações como, por exemplo, existe uma doença chamada narcolepsia. Narcolepsia é uma doença que se caracteriza por ataques de sono, ataques irresistíveis de sono. Sim. E podem dar um quadro similar a esse, podem prejudicar muito a qualidade de vida, né? E, então é importante procurar um médico porque existe tratamento para isso. Se uma pessoa tem costume, por exemplo, de assistir televisão no quarto, com aquela luminosidade, aquele som alto e eventualmente temas de filmes violentos ou situações como aconteceu algo terrível que afeta até o estado emocional da pessoa, tudo. É recomendável uma pessoa ter televisão no quarto e ficar assistindo até antes de dormir? Não, não é recomendado. A gente evita o uso da televisão no quarto. Quanto menos estímulos houver próximo do horário de dormir, melhor. Tá? O quarto, e principalmente a cama, tem que ser um local de descanso. Tá? Então, evitar computador no quarto, evitar TV no quarto, né? Deixar o ambiente o mais propício possível para o aparecimento do sono à noite, né? Deixar um ambiente mais silencioso, mais escuro, mais tranquilo. Bom, Dr. Braulio, em primeiro lugar a gente queria agradecer a sua participação que elucidou muitas dúvidas que a gente tinha, certamente, do telespectador do programa Mais Cidadão. Eu queria saber, para a gente concluir, quais são as dicas que o senhor pode dar para que as pessoas evitem estar nesse estado? De modo geral, o que você puder fazer para levar uma vida mais saudável vai melhorar o seu sono. Então, você ter hábitos regulares, horários regulares de dormir, horários regulares para levantar, realizar atividade física com frequência, regularmente, se manter dentro de um peso ideal, né, para você, evitar, como eu tinha falado anteriormente, evitar levar problemas para o quarto, levar problemas para a cama, né? A cama tem que ser encarada como local de descanso, né? Evitar estímulos excessivos próximos do horário de deitar, né? A gente tem que criar um ambiente propício ao início do sono. Tudo isso são fatores que ajudam a gente a ter uma melhora na qualidade do sono. Além dos fatores ligados ao controle da ansiedade, os quais nós havíamos comentado anteriormente, né? Então, controlar tudo que for ligado à ansiedade certamente vai se refletir numa melhora da qualidade do sono.